Significado da criação. A primeira questão que abordarei aqui é que é Deus. No início da Sutra Sagrada diz: o Deus da criação transcende os 5 sentidos, também o 6º sentido. Deus a que a Seishunue se refere é Deus Criador, Deus Origem, a que tudo gerou. Essa criação, porém, não é elaborada através de ação exterior, como se faz para criar objetos de cerâmica. Assim como um poeta cria uma poesia, todas as coisas nascem da mente de Deus, como prolongamento do seu pensamento. Esse Deus da criação transcende os 5 sentidos e também o 6º sentido. O que significa transcender os 5 sentidos? Quando se diz 5 sentidos, refere-se às 5 sensibilidades. E quando se diz 5 órgãos sensoriais, está se referindo aos órgãos da sensibilidade: olhos, orelhas, nariz, boca e pele. E a função de reconhecimento desses órgãos se diz visão, audição, olfato, paladar e tato. Englobando essas 5 funções, desses 5 sentidos. Mesmo que quiséssemos ver a imagem de Deus, que criou todas as coisas, seria impossível. A palavra Kami, Deus, originou de Kakurimi, que significa oculto e invisível. Consta que transcende os 5 sentidos, porque é impossível sentir Deus por meio dos olhos, das orelhas, do nariz, da boca, também do tato. O que significa transcender o 6º sentido? O que seria 6º sentido? É uma espécie de sentido intuitivo, que está além dos 5 sentidos. Às vezes dizemos, no 6º sentido, diz que aquela pessoa é maravilhosa. Ou percebo, pelo 6º sentido, que ele está mentindo. Observando o aspecto fisionômico de uma pessoa, apesar de não haver qualquer indício concreto, podemos concluir: pelo meu 6º sentido, sinto que essa pessoa vai ter problemas com mulher em breve. Existem também 5 espécies de 6º sentido. Por exemplo, se faz parte dos olhos, diz-se visão espiritual. E mesmo de olhos fechados, vê uma determinada imagem. Ou então, consegue ver uma paisagem longínqua, ultrapassando montanhas e rios. Há também aquele 6º sentido que permite ouvir vozes de Deus ou de espíritos. Trata-se de audição espiritual. O termo olfato espiritual não é muito usado, mas ocorre. Por exemplo, o seguinte: ao realizar a meditação Shinsokan, Deus vem nos orientar. Nessas ocasiões, ele vem com vestes impregnadas de incenso aromáticos e às vezes sentimos essa fragrância. O incenso é usado para dissipar o mau cheiro do mundo humano. Deus não possui forma, mas nessas ocasiões ele se manifesta ao 6º sentido, e aí se diz personificação. É, portanto, Deus personificado. Deus se manifesta dessa maneira como expediente para salvar as pessoas.
Por que não é possível ver Deus na sua imagem originária? Originalmente, Deus preenche o universo e não é possível vê-lo por ser grande demais. É possível ver a forma de um objeto, por exemplo, este livro, que tem um formato retangular, porque a parte superior, a inferior, como a direita e a esquerda, terminam aqui. E a esses limites, assim percebemos que este livro é retangular. Se isto se prolongasse infinitamente para cima, para baixo e para os lados, se fosse um livro que preenche o céu e a terra, já não poderíamos ver a sua forma. Então, é impossível descrever o formato de Deus que preenche o céu e a terra. Entretanto, ele usa de algum expediente, por meio da força sobrenatural, que manifesta visões, parece temporariamente como uma imagem, semelhante a fantasma. A esse fenômeno se diz Kenshin, personificação. Sendo essa uma imagem usada como expediente, Roben, o budismo a denomina de Roben-shin. Quando a pessoa visualiza uma espécie de imagem, diz que viu através da visão espiritual. As diversas imagens espirituais. Certas pessoas dotadas de sensibilidade espiritual veem essas imagens e também ouvem palavras. Há quem apenas ouve, sem visualizar imagens, e aí se diz audição espiritual. Deus pode vir queimando incenso, e se a pessoa sentir esse perfume, significa que foi através do olfato espiritual. E quando palavras de Deus saírem espontaneamente da boca de uma pessoa, sem que ela pense em falar isso, poderá ser voz espiritual, denominada no budismo de Tengontsu. Há um outro sexto sentido que poderia ser denominado de tato espiritual. O espírito não entra em contato com mão física, e mesmo que toque a pele da pessoa, esta não pode percebê-lo. Porém, há ocasiões em que ele se materializa e faz a pessoa sentir que está sendo tocada. Ou então, enquanto pratica a meditação Shinsokan, pode ocorrer de a pessoa sentir o sabor de um néctar delicioso, vindo do céu. A boca se abre naturalmente, a pessoa sente gotejar um delicioso néctar. Podemos chamar isso de paladar espiritual. Esse também é uma espécie de fenômeno espiritual que ocorre muito raramente. É, portanto, uma espécie de sexto sentido. E se conclui que existem também visão, audição, olfação, paladar e tato do sexto sentido. Somando então com os 5 sentidos físicos, existem ao todo 10 sentidos. Perigo do desejo de adquirir sensibilidade espiritual. Se fala sobre a possibilidade de ver a imagem de Deus ou ouvir a sua voz, há quem sinta a tentação de ver ou ouvir Deus. Mas isso é extremamente perigoso. É melhor não desejarmos isso. Se suscitarmos esse tipo de desejo, é impossível que entes que não sejam Deus, geralmente almas errantes, que vagueiam no mundo astral, como
indigentes, venham a nós e emitam diversas ondas mentais para o nosso cérebro, fazendo com que sintamos que vimos imagens ou ouvimos vozes celestiais. Se mantivermos desejo intenso de ver a imagem de Deus e ouvir a sua voz, nossa intenção pode ser séria, mas sendo um apego, entrará aí um elemento que capta espíritos ilusórios. Esse não é o desejo de se tornar um com Deus, sendo uma espécie de cobiça, um interesse que, afinal, não deixa de ser um desejo ilusório. Por trás desse desejo de ver a imagem de Deus, de ouvir a voz de Deus, pode haver um sentimento de vaidade, de autossatisfação, de quem deseja se vangloriar diante dos outros, dizendo: ouvi a voz de Deus, vi a imagem de Deus. No pensamento, vocês não viram a imagem de Deus, mas eu vi. Eu ouvi a voz de Deus. Há ilusões como desejo de ostentação, vanglória, orgulho. Por trás da vontade de ver Deus, existem pensamentos ilusórios que nem mesmo a pessoa percebe. E isso entra em sintonia com espíritos iludidos, traindo almas perdidas. A voz de Deus não se manifesta através de um médium. A verdadeira voz de Deus não vem de fora, de modo mediúnico. É preciso observar com muita atenção o que está escrito na parte final das revelações divinas do Acendedor dos Sete Candeeiros, publicadas nas primeiras páginas da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Por isso, não me incorporo em médiuns. Não penses que, chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Revelação divina da grande harmonia. Não obstante isto esteja claramente escrito, há pessoas que ficam extasiadas, acreditando: foi Deus, Criador do Universo, que se incorporou em mim. Sem dúvida, é o ego que causa tal engano. Apesar de estar claramente escrito que Deus verdadeiro não se incorpora em médiuns. Quando algo se manifesta dizendo: sou Deus, Criador do Universo, acaba acreditando nas declarações desse espírito, achando: sou uma pessoa especial, pois o verdadeiro Deus, Criador do Universo, se incorporou em mim. Ocorre esse erro porque existe a ambição, o envaidecimento de sentir orgulho em ser uma pessoa especial. Entretanto, um espírito errante também pode ver vez ou outra, oracular, solenemente, copiando palavras da verdade, traindo adeptos e nascendo assim uma pequena nova religião. Os senhores, porém, não devem ser enganados por oráculos imprecisos desses espíritos. Deus Criador transcende os 5 sentidos e também o 6º sentido, e não se diz coisas de dentro do ventre de uma pessoa. É uma existência mais elevada, transcendental e universal. Ou seja, Deus Criador é o Ser Supremo, que pode ser considerado Deus interior transcendental, que, transcendendo fenômenos captados pelos 5 sentidos e pelo 6º sentido, atua no interior de todas as pessoas dentro da vida. Por isso,
é melhor considerar que Deus verdadeiro se encontra dentro daquilo que é chamado de consciência. Se deseja perguntar algo a Deus, é melhor perguntar à sua consciência. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal, Antônio Teixeira. Ative o sininho das notificações para receber meus vídeos. Toca no joinha. Está tudo bem por aqui? Espero que esteja tudo bem por aí também. Muito obrigado.